os lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Sorte de Quem, ou Windfall, que é o título em inglês, que estreou na Netflix nessa sexta-feira, dia 18, e tem um elenco bem chamativo, porque temos a Lily Collins, que também tá em Emily em Paris, da Netflix, o Jesse Plemons, que você vê esse cara, você já sabe que vai ser um filme mais cabeçudão, como a gente viu ele em Ataque dos Cães, também na Netflix, e tá indicado ao Oscar desse ano, ou aquele Vamos Acabar com Tudo, que é um filme bem polêmico até hoje de se discutir, também com o final aberto, inclusive, e com Jason Segel, que ficou muito conhecido pelo seu papel em How I Met Your Mother. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o filme, do que eu achei, vou iniciar falando sem spoilers, depois com spoilers, até pra falar a minha interpretação, porque estamos falando de um filme com final aberto, que é proposital para gerar essa discussão, e eu quero discutir muito aqui com vocês, inclusive convidar vocês para falar a sua interpretação aí. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. No filme a gente acompanha esse homem que é interpretado pelo Jason Segel, que invadiu a casa de um bilionário, mas ele é surpreendido quando esse bilionário e a sua esposa vão utilizar a casa, que é tipo uma casa de férias, e esse assalto acaba escalonando conforme a gente vai acompanhando essa história. O filme ele é dirigido pelo Charlie McDowell, mas o roteiro ele é escrito pelo Andrew Kevin Walker, que é o mesmo roteirista de Seven, no filme de 1995. E por que também é importante falar deles logo no início? Porque eu sinto que esse filme ele tem uma ideia muito legal, porque a gente até percebe que esses personagens eles não têm nome, né? Eles são referidos ali à esposa, ao CEO, o assaltante, o jardineiro, eles não têm nomes, então o que vale aqui nessa história é muito mais sobre a discussão, e é uma discussão sobre classes sociais, sobre o que você almeja para o seu futuro, o que você faz para conseguir um montante de dinheiro. Então a discussão do filme gira em torno disso, dentro da individualidade de cada um daqueles personagens, como cada um deu um pouquinho da alma, vamos colocar dessa forma, para conseguir o que queria ou o que achava que queria, e principalmente como as coisas não são bem como foi planejado. Então o filme ele gira muito em torno disso, e é por isso que eu falo que o texto dele, a ideia dele, ela é muito boa, mas eu confesso que a execução em si me incomoda um pouco, porque obviamente, por ser um filme bem mais conceitual, ele é um filme que demora algumas coisas a acontecer. Óbvio que isso é extremamente importante para a construção, até pra gente chegar no momento final, mas ele é um filme que sabe trabalhar muito bem as sensações. Como, por exemplo, essa lentidão mesmo, ela faz parecer pra gente se sentir naqueles personagens, de como tá demorando ou como tá levando mais tempo do que realmente eles queriam na premissa inicial, né, do assalto rolar ali em torno de 1 hora, e depois, como eu falei, vai escalonando, e como a gente percebe que tá escalonando a situação, a gente consegue prever que vai acontecer uma problemática muito grande no filme. É algo muito similar ao que acontece em Ataque dos Cães. Todo o contexto ele é muito importante, mas para acontecer o contexto principal da história acaba demorando um pouco. Então por isso eu acredito que muitas pessoas podem não acabar gostando desse filme, porque ele não é tão empolgante no sentido assim, pô, estamos falando de um assalto que vai escalonando, e na realidade isso acontece de uma forma bem lenta pela construção que é necessária pra gente chegar ali no final. Obviamente a gente tem um elenco maravilhoso, e eu gosto muito de como é a construção desses personagens, porque por mais que seja uma situação simples que acontece ali na casa, e a gente vai conhecendo um pouquinho desses personagens, seja pela fala de um sobre o outro, por exemplo, quando o assaltante fala sobre o CEO, a gente conhece muito mais o CEO pelo que o assaltante sabe dele do que o próprio CEO falando. Já no caso da Lily Collins, que é a esposa, a gente vê ela abrindo mais, né, falando sobre a vida dela e os porquês dela, e o assaltante a gente tem pequenas pistas, mas tudo isso para fazer essa grande alegoria, essa discussão que o filme traz. Dito isso, eu vou entrar aqui na parte com spoilers, até para falar um pouquinho mais individualmente desses personagens e ir aí pra discussão sobre esse final. Como eu falei, esse filme para mim ele é muito mais sobre a discussão do que sobre a execução em si do filme, mas é muito interessante a gente ver que os três personagens, eles têm histórias que acontecem em paralelo e falam como que cada um se relaciona com dinheiro. A gente conhece ali do CEO, que ele é aquele típico vilão CEO, né, que roubou das pessoas
pessoas, que se aproveitou das pessoas para enriquecer e ter essa fortuna. Tem até um momento de discussão ali que o assaltante pede os 500 mil, meio milhão de dólares, e ele fala que ninguém deveria ter esse montante de dinheiro sozinho, que deveria ser algo mais distribuído. Mas a gente vê também o que ele tá fazendo para conseguir esses 500 milhões de dólares. E a gente tem um embate muito grande entre eles, porque até mesmo o momento que escalona, né, que é o momento ali da morte do jardineiro, o CEO chega a falar que esse assaltante, ele era um cara que não ia fazer nada do que ele estava falando, simplesmente porque ele nunca fez nada na vida dele para inclusive conseguir esse dinheiro, que ele sempre fez tudo. Ele também chega a falar sobre ser um homem branco e as dificuldades disso. Então é uma discussão constante que tá ali, que o filme fica trazendo sobre essa relação de conseguir o dinheiro. E a gente também tem a perspectiva da esposa, que ela era a secretária dele, né? Ela fala como iniciou essa relação, e em certo momento a gente descobre inclusive que ela se casou e ele prometeu pagar as dívidas escolares e tudo mais. E a gente vê que também existe um embate entre eles, porque em certo momento, quando já tá mais às claras o que cada um pensa do dinheiro em si, ela chega a questionar, né, sobre a caridade dela, sobre as pessoas precisarem desse dinheiro. E aí, um grande ponto de virada pro filme é o momento em que o assalto se torna basicamente um sequestro, pelo menos até o momento dele ter aquele montante de dinheiro, e aí eles decidem ir pro cinema. Em uma entrevista pra Vanity Fair, o diretor chegou a falar que aquela cena, né, dos 3 amigos, que é o filme que eles estão assistindo, foi uma cena proposital, porque nessa cena especificamente a gente vê 3 pessoas que são muito parecidas, mas 2 dessas pessoas estão praticamente morrendo pela falta de água, porque elas estão no deserto, e uma das pessoas a gente vê que bebe água, desperdiça água, e não dá para aquelas pessoas que faltava a água. Isso faz um paralelo direto do personagem do CEO, que seria o cara que bebe e desperdiça a água, que tem a água em abundância, e os outros 2 representam a personagem da Lily Collins e do Jason, tanto que a gente vê que ambos riem, né? Então ambos têm uma conexão com aquela cena, segundo o próprio diretor. E isso é muito interessante porque, apesar do filme colocar os 3 nesse paralelo do que cada um faz pelo dinheiro, a gente vê que tem uma diferença clara, né, entre o CEO, a esposa e o assaltante. E é inclusive logo após esse momento que a gente tem um momento definitivo sobre a esposa, o que levaria a gente para a conclusão final do filme, que é quando ela fala sobre o casamento, do porquê que ela se casou com ele, sabendo de todos esses defeitos. A gente vê que ela claramente não tá num casamento feliz, ela se moldou dentro das necessidades que o marido dela queria, então ela tirou a tatuagem, ela não tinha mais escolhas, tanto que ela fala que o casamento, ela sabia que pelo menos aquele momento seria a última escolha dela, e ela diz que até o primeiro passo ela não tinha certeza, mas ela fala que pelo menos nessa escolha ela conseguia se visualizar daqui 30, 40 anos, e que se ela não fizesse essa escolha, ela não conseguia ver o futuro dela. E a gente vê justamente isso na cena final, no momento em que ela toma a decisão de tomar as rédeas da vida dela. O diretor, nessa entrevista também, né, ele fala sobre essa cena final, inclusive eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. A gente vê ela dando passo, assim como foi a forma que ela descreveu o casamento, mas a construção da cena em si, que é um cenário bem escuro e ela não vê nada à frente dela, é simbologia justamente porque ela não sabe o que acontece a partir dali. E é isso que ele fala que é o que o público quer, conforme eles acompanham essa personagem, o que o público quer que ela faça. Então, assim, pela minha interpretação, né, eu vejo que existe um cansaço excessivo, inclusive como a gente vê que a personagem dela, ela não tem tantos embates, o embate fica muito mais entre o CEO e o assaltante aparentemente conhece muito sobre ele, e o CEO é muito sobre ele mesmo. A esposa tá lá, aí ela serve café pra todo mundo, e aí ele pede um suco, e ela já tá brava, ele fala pra ela fazer o que for possível pra conseguir se aproximar do assaltante, então ele usa ela também como uma moeda nos momentos que ele precisa, e o único momento que a gente vê que essa personagem tem destaque é justamente o momento que ela conta a história dela, como que ela chegou ali, e que se repetiria no final sobre ela tomar a própria decisão da vida dela de novo. E é interessante porque tem um certo momento que o assaltante chega a perguntar se ela se arrependeu, e ela fala, me pergunta daqui 30, 40 anos. Então quando a gente chega naquele momento final, apesar dela não conseguir ver o futuro à frente, a gente vê que ela molda, né, a cena do crime. A gente vê que ela mesma mata o marido, e ela depois
fotos limpas digitais e faz parecer que o assaltante teria matado ele e que ela de fato matou o assaltante para sair ilesa de toda aquela situação. O que no final, para mim, é benéfico para ela, porque teoricamente, por ela já ser casada, né, com ele, ela ficaria com a herança e ela poderia tomar a rédea da vida dela, tomar as decisões dela. Então, por mais que ela não veja esse futuro, que seja esse fundo preto, essa cena para mim também representa a liberdade dela. É o momento em que ela volta a tomar decisões, mesmo que o futuro seja incerto ali. E é interessante essa premissa da esposa, porque tem um momento que ela vai pegar a maleta de dinheiro, né? E a gente vê a polícia passando ali em frente. Por um pequeno momento eu achei que alguém tinha chamado, de repente, a pessoa do banco que deixou o dinheiro ali e entendeu a problemática de toda a situação de alguma forma que a gente não tinha pego. Mas não, acaba sendo até um momento de questionamento para ela, né? Se ela vai até o fim. Eu até cheguei a pensar rapidamente ali se ela fugiria com dinheiro e teria a vida dela livre desse CEO, livre de tudo, mas obviamente ela também se complicaria. No final, toda a cena montada realmente é o que faz mais sentido, ela consegue até se eximir dessa culpa, se ela quiser, ficando com a herança ou não. Então é por isso que eu falo, quando você pega essas simbologias e você coloca dentro do filme, quando você tem um entendimento da mensagem, esse filme ele toma uma forma mais legal. Mas a jornada dele é um pouquinho complicada aí de acompanhar até a gente ter esse momento final. Eu gostei muito de mostrarem, né, ela dando ali o primeiro passo, gostei muito dessa cena final, principalmente depois daquele momento que a gente vê que o marido dela simplesmente ficou questionando o bandido e foi quando tudo começou a desandar, né? E é interessante porque também nessa entrevista da Vanity Fair, o diretor chegou a falar sobre o jardineiro, que o jardineiro é como essas pessoas que sofrem com o sistema, que tá ali fazendo o trabalho dele, tá sempre feliz, mas no final acaba se dando mal por toda a ganância de todos ali no entorno. E é por isso que eu falo, as simbologias tornam esse filme mais interessante, mas a jornada em si, até chegar a esse momento, ela é um pouquinho devagar. Eu gosto muito da cena final, porque a gente vê, né, ela dando o passo dela, ela se desprendendo disso tudo. E mesmo que, por exemplo, fosse um outro final do que eu falei aqui, dela ter o futuro dela, mesmo que incerto, e que ela não ficasse com esse dinheiro, ainda assim ela volta a uma posição inicial que ela estava antes disso tudo. Será que ela iria para um caminho de ganância de novo? Será que ela iria tentar a vida dela como jardineiro, só estava ali trabalhando? Então, eu acho que é uma cena muito bonita. É um final que eu gostei, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do filme? Entenderam as mensagens? Gostaram do final? E qual que é a sua interpretação do final? O que vocês acham que a esposa iria fazer a partir dos momentos finais ali do filme? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!